Você conhece seus vizinhos? Já parou para pensar quem realmente mora ao seu lado? Ou quem cruza com você todos os dias no elevador? Às vezes, a pessoa que parece tão comum pode esconder segredos inimagináveis. Em meio à rotina, será que prestamos atenção suficiente às pessoas ao nosso redor? Em cidades cada vez mais urbanas, o anonimato virou rotina. Milhares de pessoas dividem o mesmo espaço, mas vivem em mundos completamente separados. O ritmo acelerado, a correria do dia a dia, tudo contribui para que a gente se distancie ainda mais, tornando fácil ignorar quem está ao nosso lado. Trocamos sorrisos, acenamos de longe, mas raramente nos aprofundamos. O que será que se esconde por trás das portas fechadas? Quantas histórias, alegrias ou até mesmo tragédias passam despercebidas, enquanto seguimos nossas vidas, alheios ao que acontece tão perto? E se por trás da fachada de normalidade houver algo terrível? Às vezes, o perigo mora ao lado, disfarçado de rotina. Uma história real de horror em Garanhuns, Pernambuco, nos faz repensar tudo o que achamos saber sobre nossos vizinhos e sobre a própria segurança do nosso lar. Imagine o cheiro de empadas frescas na feira, aquele aroma irresistível que convida todo mundo a experimentar. Uma tradição local, símbolo de aconchego e simplicidade, que faz parte da memória afetiva de muita gente. Mas e se o segredo por trás daquele sabor fosse um pesadelo inimaginável? E se por trás de um simples quitute houvesse uma história macabra, capaz de transformar a confiança em medo? Prepare-se para conhecer um caso que chocou o Brasil e mudou para sempre a forma como enxergamos nossos vizinhos. Garanhuns, 2012. Uma cidade conhecida por seu clima ameno e suas belas paisagens, onde a vida costumava seguir um ritmo tranquilo, quase bucólico. Os moradores se orgulhavam da hospitalidade e da sensação de segurança que reinava nas ruas. Mas naquele ano, tudo mudou de forma abrupta e assustadora. De repente, a cidade foi mergulhada em um clima de medo e desconfiança. As ruas, antes movimentadas, ficaram vazias ao anoitecer. Famílias trancavam portas e janelas, e o silêncio era cortado apenas pelos sussurros de vizinhos tentando entender o que estava acontecendo. O choque veio com a prisão de um casal aparentemente comum, Jorge Beltrão e Isabel Cristina. Eles foram detidos sob acusações gravíssimas de homicídio, canibalismo e ocultação de cadáver. A notícia se espalhou rapidamente, deixando todos perplexos com a possibilidade de tamanha crueldade escondida entre pessoas tão próximas. Tudo começou com o desaparecimento de Jéssica Camila da Silva Pereira, uma jovem que era querida por sua família e amigos. O sumiço dela acendeu o alerta na comunidade, levando familiares desesperados a procurarem ajuda das autoridades. As investigações conduziram a polícia até uma casa modesta, onde um cheiro forte e inconfundível denunciava que algo terrível havia acontecido ali. O local, que parecia comum por fora, escondia segredos sombrios por trás de suas paredes. Dentro da residência, a máscara da normalidade caiu por terra. O cenário encontrado era macabro, com evidências que apontavam para crimes brutais e rituais perturbadores. O horror estava estampado em cada canto, chocando até mesmo os policiais mais experientes. O caso ganhou notoriedade nacional e ficou conhecido como o caso das empadas de Garanhuns, pois parte da carne das vítimas teria sido usada no preparo de empadas vendidas na região. A revelação deixou a população ainda mais aterrorizada. A descoberta de carne humana na residência não apenas chocou toda a cidade, mas também marcou para sempre a memória dos moradores de Garanhuns, transformando para sempre a imagem de uma cidade antes pacata em palco de um dos crimes mais assustadores do Brasil. Carne, ossos e o cheiro da morte. A casa dos horrores. Ao atravessar a porta, o ar pesado e o odor insuportável denunciavam o que estava por vir. Cada passo ecoava entre as paredes descascadas, como se a própria casa guardasse segredos sombrios. O silêncio era interrompido apenas pelo ranger do assoalho e pelo som distante de moscas atraídas pela decomposição. A equipe forense, vestida com trajes de proteção, avançou com cautela. O que encontraram foi aterrorizante. Restos mortais e carne humana espalhados por vários cômodos, misturados a objetos pessoais e manchas de sangue seco. O cenário era de puro horror,
como se a casa tivesse se transformado em um altar macabro. Entre os destroços, cadernos antigos chamaram a atenção dos investigadores. Suas páginas, manchadas de sangue e cobertas de símbolos estranhos, detalhavam crimes cruéis, rituais obscuros e o consumo da carne das vítimas. Cada anotação revelava um novo nível de perversidade. Os diários escritos à mão descreviam assassinatos e mutilações com uma frieza assustadora. As palavras pareciam registrar não apenas os atos, mas também o prazer doentio de quem os cometeu. Era como se cada página fosse um testemunho silencioso do horror vivido ali. Em um dos cômodos mais escuros, os peritos localizaram os restos de Jéssica Camila, a jovem desaparecida há semanas. Seu desaparecimento havia mobilizado a comunidade, e agora, a confirmação de seu destino trágico chocava a todos. O reconhecimento foi feito por meio de pertences pessoais e exames forenses. A cena brutal ficou marcada para sempre na mente dos policiais. O horror daquele lugar ultrapassava qualquer experiência anterior. O cheiro da morte, os vestígios de violência e a crueldade dos registros encontrados transformaram aquela investigação em um pesadelo inesquecível. Sabor enganoso, vendendo o inimaginável em plena luz do dia. Jorge e Isabel confessaram, usaram carne das vítimas para fazer empadas. Vendiam os salgados na feira livre, entre famílias e crianças. O segredo por trás do sabor era um pesadelo para quem provou. A revelação causou repulsa e indignação em toda a cidade. Clientes, antes satisfeitos, agora carregavam o peso da tragédia. Por trás dos sorrisos, a frieza inimaginável. Nos interrogatórios, Jorge se dizia um purificador, guiado por delírios e crenças distorcidas. Isabel, submissa, participava dos crimes sem remorso. A frieza com que descreviam tudo chocou psicólogos e investigadores. Como alguém pode cometer tamanha crueldade sem empatia? Garanhuns em luto, medo e busca por respostas. O caso lançou uma sombra de desconfiança sobre a cidade. A tragédia estampou manchetes e provocou protestos por justiça. A história alerta: o mal pode se esconder sob a máscara da normalidade. E você, está pronto para encarar essa realidade?